Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais uma tarde de análise aqui, mais uma quinta-feira de análise no canal da BitGet. Eu sou o Thiago, sou o Community Manager da BitGet, muito prazer se você não me conhece. E, já deixa eu te fazer um convite, aqui abaixo aqui tem um link, que é o link da nossa comunidade lá no Telegram, você pode clicar aqui, já vai cair direto lá. E lá você vai encontrar muita atividade para você desenvolver as suas habilidades como operador no mercado, além de campanhas diárias que você pode ganhar aí dólares por estar participando. Nós temos lives na nossa comunidade toda segunda e toda quinta, inclusive hoje tem lives 21 horas sobre análise de mercado, oportunidades de operação. Nós temos lá todas as nossas campanhas, diariamente tem campanha valendo dólares. Nós temos live aqui no YouTube toda terça-feira, inclusive a última live foi sobre um tema bem legal, a gente estava explicando sobre o conceito de liquidez. Então, cara, não fica de fora. Você é meu convidado, clica aqui nesse link, cai lá que eu vou ter o maior prazer de estar recebendo você na nossa comunidade. E agora vamos falar de análise, vamos falar do que está acontecendo aqui com o Bitcoin. Enfim, os touros acordaram, galera. Quem estava sentindo falta aqui do movimento de alta? Então eles acordaram, mostraram para que vieram. Galera, lembram desse diagrama da nossa análise da semana passada? Né, acumulação, distribuição e possível acumulação aqui. Bom, até o momento, aparentemente, o preço não está seguindo esse outro movimento aqui de acumulação. Se você não sabe o que eu estou fazendo, volta um vídeo, você já vai ficar, do que eu estou falando, né, você já vai ficar por dentro, tá? E, bom, basicamente isso está acontecendo porque o Bitcoin ele voltou a trabalhar acima da média de 50 do tempo gráfico diário. Então, essas notícias que saíram durante essa semana, que foram notícias positivas para o mercado, tanto é que Nasdaq e S&P 500 já estão renovando as máximas históricas, fizeram com que o Bitcoin, né, o mercado de criptomoeda fosse beneficiado e tivesse aqui um respiro da queda, né? Mas a questão aqui será que esse respiro aqui já é uma próxima retomada, ou será que isso aqui pode ser uma armadilha, né? Vamos tentar discutir o que está acontecendo aqui e também se preparar para as próximas oportunidades operacionais, tá? Bom, o que eu quero falar para vocês aqui, já para começar, é que o BTC acima da média de 50 do tempo gráfico diário, que é essa linha azul, ele mantém aí a esperança dos touros viva, né? De que ele não vá buscar uma correção maior. Então, se a gente volta aqui no tempo, a gente vê que durante todo o processo de uma tendência de alta do tempo gráfico diário, né, o preço ele se mantém acima da média de 50. Aqui a gente tem a mesma coisa aqui, né, quando ele ganha momentum, quando ele ganha força de compra, ele se mantém acima da média. Só que chega um momento que o preço ele perde a média, ele começa a gostar de ficar abaixo dela e aí ele acaba evoluindo para uma correção macro, uma correção no tempo gráfico maior, onde ele desvaloriza pelo menos aí 30%. Então até ontem, o cenário do Bitcoin ele está trabalhando aqui abaixo da média de 50, o que deixava uma fragilidade, né, demonstrava uma fragilidade da força compradora. E agora ele está tentando romper. Só que esse rompimento ele precisa ser consolidado. E as melhores consolidações de rompimento elas acontecem no tempo gráfico semanal, né? Seria interessante nós vermos o tempo gráfico semanal aqui fechando acima disso dessa região de preço que hoje está aqui em 113, tá? Porque senão ele pode acontecer como aconteceu aqui, ó. Ele teve uma retomada e depois ele devolveu e iniciou o seu processo aqui de queda, tá? Então isso aqui pode sim acontecer, inclusive era uma quinta-feira também aqui, né? Ó, quinta, 20 de fevereiro, ele fechou acima e depois ele já fechou abaixo. Então isso aqui a gente vai ter que entender como que vai ser o comportamento do fechamento, né? A instabilidade do preço, ela tá bem forte devido a todo esse cenário macroeconômico que tá pegando, né? Semana que vem já tem corte de juros, toda uma expectativa. Será que o mercado está precificando a alta já do corte de juros ou não? E se o corte não vier, será que o mercado vai gostar? Porque já está precificando que o corte vai vir. Então tem todas essas incertezas deixam o preço assim meio devagar, né? Tá horrível de operar o mercado. Só que o que a gente está vendo aqui agora, tá? Eu vou até mudar de gráfico aqui para a gente poder
pegar uma análise mais de curto prazo aqui. Então vamos lá. Vou colocar aqui no tempo gráfico de 4 horas, né? Toda essa região aqui, ó, que o preço bateu cabeça aqui, ó, bateu, caiu, bateu, caiu, bateu, caiu, bateu, caiu, né? Essa região aqui formou uma região de liquidez, tá? Então isso aqui era uma região de liquidez. Thiago, por que isso aqui era uma região de liquidez? Bom, volta uma live aí, vai na sessão de ao vivo, assiste a nossa live de terça-feira e você vai entender por que aqui era uma região líquida, tá? E o preço vindo aqui agora, daí para ele chegar nessa região de liquidez aqui, ele vai estar rompendo a média de 50, pode ser uma captura de liquidez. Aqui existe uma probabilidade muito forte de que seja uma captura de liquidez. E nesse exato momento, o Bitcoin ele está tocando aqui numa zona de oferta. Tá? Então nós temos duas zonas de oferta importantes aqui, acima, né, da liquidez, que é essa que ele está agora. E a gente também tem uma outra zona de oferta aqui em cima, ó. Então essas duas zonas aqui são zonas que representam grande pressão de venda para o Bitcoin. Inclusive eu estou de olho para shortar o Bitcoin aqui, a depender do que ele vai me mostrar. E por que isso, né? Porque dentro do estudo das tendências, gente, dentro do estudo das tendências, quando a gente quebrou esse fundo aqui, ó, dos 110 mil dólares, a gente acionou aqui, né, já um alerta vermelho. Então, esse cara aqui, ele foi uma onda impulsiva de baixa. E esse movimento aqui, ó, ele pode ser somente uma onda corretiva dessa onda impulsiva para ele, sei lá, fazer um fundo duplo aqui, por exemplo, depois ir, ou para ele perder aqui e fazer um pivô de baixa. A gente ainda não sabe, ou para ele vir aqui, né, fazer aqui um fundo mais alto do que o fundo anterior, para depois continuar aqui o seu movimento, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que essa onda corretiva de baixa, ela não teve uma correção significativa ainda. O que é uma correção significativa? Uma correção significativa é quando você pega uma Fibonacci, o preço ele pelo menos ele retrai até 50% da pernada. Então, 115.900 aqui que vai ser os 50% dessa pernada, e olha como ele está confluindo com toda essa nossa zona de oferta. Tá? Então eu acredito, né, que o desafio maior para a força compradora ele ainda não chegou. Por quê? Porque todo esse movimento aqui, ó, era um movimento de criação de liquidez. Tá? Todo esse movimento era um movimento de criação de liquidez. Então agora que a liquidez está sendo consumida. Então a partir de agora que a gente vai começar a ter um parâmetro real sobre essa força compradora. Que, ao meu ver, até o momento, né, apesar desse cara aqui ser um padrão de reversão de tendência, um ombro, cabeça e ombro, né, um OKI inverso aqui, ele tem alvo nessa região mesmo. E isso não quer dizer que a gente vá sair daqui e fazer isso daqui. Isso só pode ser que ele esteja fazendo este movimento aqui, ó, para fazer um topo mais baixo do que o topo anterior, para ele depois tomar aqui uma decisão, tá? Então, nesse momento, enquanto o preço estava trabalhando dentro dessa lateralidade, eu particularmente não via muita oportunidade de estar operando o mercado para fazer um swing trade. Por quê? Porque o preço não tinha liquidez, né? A última captura de liquidez expressiva que o preço fez foi abaixo aqui dos 108 quando ele veio nessa região. Aqui era trade, aqui era operação para surfar. Agora, nós estamos capturando a liquidez aqui, ó, de quem está vendido. Então, para mim, a maior oportunidade agora operacional, ela está na ponta da venda, ela está na ponta do short, tá? Porque a gente está no momento de captura de liquidez, mas obviamente, como eu sempre falo para vocês, você precisa adaptar isso ao seu momento de mercado. Ao seu momento não, ao seu conhecimento, né? O que você faz? Eu sei o que eu estou esperando, eu estou esperando aqui uma quebra de uma estrutura. Então, se o preço aqui quebrar 113 aqui, mais ou menos aqui, eu já vou ficar ligado aqui numa possível volta para pegar esse movimento, tá bom? Então você tem que saber o que você quer, não é porque ele chegou numa zona de oferta ou porque ele chega numa zona de demanda que a gente vai ter aqui uma oportunidade, não, você tem ali só o teu alerta ligado para que você possa ter uma oportunidade, tá? Então agora para mim tá tudo sobre, cara, o preço vai conseguir
sustentar acima da média de 50 e manter esse momento de alta no tempo gráfico diário, a tendência de alta no tempo gráfico diário ou não? Para isso a gente tem basicamente até o final dessa semana, até domingo às 9 horas, que é quando fecha o candle semanal, e até lá muita coisa pode acontecer. Inclusive a gente vai entender se o mercado já está precificando esse corte de juros ou não, se já está contando que vai ter o corte, se o corte não vir, o que pode acontecer, tá? Então, de maneira geral, tecnicamente eu enxergo que essa alta aqui ela não está muito forte, tá? Eu acho que com esse movimento aqui, ele subindo em formato, né, de cunha aqui, né? Eu não gosto muito desse tipo de padrão, tá? Cara, isso não me impede, por exemplo, de operar, tá? Mas eu prefiro aqui, nesse caso, ficar de olho aqui em demonstrações de fraqueza para que eu possa operar na ponta do short. Inclusive aqui a gente tem já muita divergência no RSI do tempo gráfico de 4 horas. Vocês podem ver que o preço está indo para cima e o RSI ele não está conseguindo acompanhar o movimento, né? Geralmente essas divergências aqui apontam uma fraqueza escondida no preço. E quando a gente está em um momento de captura de liquidez ainda, essa fraqueza ela fica mais latente, tá? Então, agora o que nos resta é coletar mais informações de fato, mas eu estou de olho aqui realmente para shortar aqui o Bitcoin em uma oportunidade que ele me der, tá ok? Se você quer saber se essa operação de short vai dar certo ou não, é só cair lá na comunidade do Telegram, tá? E aí a gente vai estar lá falando com vocês a respeito disso, tá? Vai ser... Tô bem curioso para saber, tá? Vai ser só mais uma operação entre tantas, então não tem muito problema. Porque quando eu falo aqui de position trade, de posições mais longas, né? Eu não compro nesses níveis. Eu espero uma correção maior e essa correção maior ainda não veio. Então, o máximo que pode acontecer eu não surfar o movimento aqui, mas as outras operações elas seguem normais, tá? Ela não tá ainda influenciando em nada. Então, é isso que a gente tem para hoje, né? Mercado bem parado, né? Bem parado mesmo. E ganhou uma volatilidade ontem e hoje. Então vamos ficar de olho para ver o que está acontecendo aqui, né? Ver se ele vai dar essa oportunidade pra gente. Fiquem de olho nesse consumo da liquidez aqui, porque eu acho que é o que tem de mais nítido hoje no Bitcoin, é ele consumindo essa liquidez aqui que ele ficou criando desde o dia 24 de agosto até agora aqui, né? Que ele consumiu no dia um mês criando liquidez aqui. Esse aqui foi o consumo dessa liquidez para a gente entender o que vai acontecer depois, tá? Galera, tamo junto. Espero vocês aí na próxima quinta-feira. Espero vocês lá na comunidade do Telegram. Hoje tem live lá no Telegram às 21 horas. Se não viu a live de liquidez, assista para você entender o que eu tô falando. Tamo junto. Conta com a gente aí. Até a próxima, galera. Fui!